A gente sabe que o deputado Eduardo Bolsonaro, junto com outros representantes aqui do Brasil, dentre eles o doutor Ezequiel Silveira da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, estes estiveram no Congresso argentino na semana passada. Sei que vocês ali estiveram para acompanhar a ida destes representantes do Brasil junto ao parlamento argentino, e a gente queria entender, talvez seja a pergunta mais importante da nossa jornada aqui hoje, como está a situação dos patriotas aí na Argentina. Por quê? A imprensa que compõe o consórcio, patrocinada pelo governo federal, já ataca, inclusive, a situação de brasileiros que foram fotografados, inclusive, em filas aí, pedindo asilo político na Argentina. A gente tem acompanhado a saga de muitos que fugiram da injustiça no seu país, aqui no Brasil, e caminharam para a Argentina. De fato, como foi essa reunião do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, além da ASFAV, com o parlamento argentino, e já dá para imaginar o que vai acontecer diante do pedido do governo e da justiça brasileira, meninas? Bom, aí a gente tem que esclarecer várias questões que eu acho importante, até agradeço esse espaço para poder fazer isso, porque a grande mídia, tanto no Brasil como aqui na Argentina, meio que elas estiveram distorcendo a realidade do que está acontecendo. Em primeiro lugar, os deputados que vieram e os advogados das FAVs que vieram aqui para o Congresso argentino, eles não vieram a pedido dos refugiados políticos. Eles vieram aqui para o país a pedido da deputada Maria Celeste Pons, que é uma deputada de Javier Milei, e que ela justamente decidiu fazer essa conferência e os convidou porque ela quis justamente denunciar o que está acontecendo no país, no Brasil, no país hermano. De fato, ela lidera a Comissão de Direitos Humanos no Congresso e também lidera a Comissão do Ministério de Relações Exteriores e Culto do país. Então, por isso que foi do interesse dela expor essa situação no Congresso e por isso que ela realizou essa conferência e convidando os deputados e advogados do Brasil. Então, as grandes mídias brasileiras que falam que os deputados vieram pedir asilo político para os refugiados do Brasil, isso é mentira, porque eles não precisam de nenhum político para ir até o CONARE, que é o órgão responsável do asilo político. Eles não precisam de nenhum deputado para fazer esse procedimento, basta ir e se apresentar. Então, os deputados só vieram à Argentina para expor a realidade do Brasil, assim como fizeram em outros países do mundo. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu acho importante fazer. Em segundo lugar, também a grande mídia vem colocando as pessoas, os patriotas que vieram para o Brasil como fugitivos. Outro nome que também está errado, porque eles não são fugitivos, são refugiados ou asilados políticos. Porque, a primeira coisa, eles já têm o asilo político provisório. Então, quem tem o asilo político provisório tem o título de asilado político. Então, aí, novamente, eles estão usando a terminologia incorreta para se referir aos patriotas que estão aqui na Argentina. E também vale a pena chamar a atenção deles para ver se eles conseguem, pelo menos, ter um pouco de noção do trabalho que eles estão fazendo, né? Por outro lado, os patriotas que estão aqui, a grande mídia brasileira colocou um número que a gente não sabe de onde eles tiraram esse número, porque o governo argentino, em nenhum momento, publicou um número, em nenhum momento ofereceu um número. Nós, como jornalista ou qualquer pessoa que queira investigar sobre o caso, que se aproxime ao CONARE, eles não fornecem nenhum número, então a gente fala... porque justamente, pela proteção desses patriotas, eles não fornecem nenhum tipo de informação. Vocês podem tentar ir no CONARE e pedir informação, mas é tudo sigiloso justamente para a proteção dessas pessoas que estão realizando o pedido de asilo. Então a gente não sabe de onde essa grande mídia tirou esses números, né? É o que a gente fala, é uma grande mentira, e que eles estão aí... obviamente dando a sua versão da história, né? Então, sim, tem brasileiros que estão aqui, ninguém sabe a quantidade de brasileiros que estão aqui. De fato, eu acho que não é tão alarmante, porque até mesmo a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, foi entrevistada, indagaram ela sobre essa questão, e ela falou que não tem nenhum número alarmante, não tem nenhuma lista assim que ela recebeu, então não é um caso assim tão preocupante que a Argentina tem que lidar. Então, eu imagino que o número de refugiados aqui na Argentina são poucos, né? E outra coisa que ela falou, né? Tudo, no caso de realmente receber qualquer pedido, né, de extradição, vai seguir as vias legais, né? Lembrando vocês que, no caso de seguir as vias legais, primeiro que o Javier não pode passar por cima do CONARE. O CONARE é quem dá a decisão, apesar de ser um órgão pendente, né, do executivo, é quem dá a decisão.
e até sair uma resolução definitiva por parte do CONAR vai demorar muito tempo. Então, até esses patriotas terem um asilo ou não definitivo, vai passar aí uns 6, 7, 8 meses tranquilamente. E só se o CONAR recusar esse pedido de asilo, que é muito difícil de acontecer, mas muito difícil, tendo em conta o contexto e os documentos que todos esses patriotas têm, mostrando, né, a situação do Brasil, e que com certeza o CONAR deva aceitar, mas vamos exemplificar que não aceite, aí sim caberá ao Poder Executivo, né, no caso Javier Milei, decidir se faz o pedido de extradição ou não. Mas lembrando vocês que existe um acordo no Mercosul sobre pedidos de extradição, porque isso também me questionaram em diversas ocasiões. No entanto, o artigo 5º desse acordo estabelece que não haverá procedimento em caso de extradição nos casos relacionados à perseguição política. Entre eles, até, eles indicam terrorismo, atentado contra pessoas ou contra os edifícios públicos, que é o que o Brasil alega que essas pessoas fizeram, apesar de não ter provas, né, individuais de cada caso. Então, aqui a gente vê como que nem o acordo entre o Mercosul caberia para extraditar essas pessoas aqui da Argentina. Portanto, a gente acredita que seja quase impossível tirar esses brasileiros daqui. Vamos esperar aí mais para frente, né, uma resposta por parte do governo, caso realmente eles realizem esse pedido de extradição, mas primeiro ainda tem muita água, né, para passar por baixo dessa ponte, porque primeiro o CONAR tem que dar uma resposta definitiva para depois o Executivo dar sua resposta final. E, ao mesmo tempo, desculpa, para encerrar, eu falo que é uma falta de respeito por parte dos jornalistas que estão, é o que eu falo, os patriotas já sofrem perseguição no Brasil. E aqui na Argentina, de certa forma, estão também sofrendo perseguição por esses jornalistas que estão indo buscar em suas casas, no CONAR, fotografando-os e expondo eles, coisa que não corresponde como jornalista, até mesmo porque isso é um assédio que eles estão fazendo. Então, eles têm que tomar cuidado porque eles não estão no Brasil, eles estão na Argentina e aqui as leis são outras. Na verdade, eles são pagos para isso, né? São pagos pelo governo, né? E jogam no time destes, né? Estão torcendo para a derrota dos patriotas mesmo em solo argentino. Mas foi muito bom ouvi-las nesse sentido, até para a gente entender de fato como está se dando, né? É importante demais. E por quê? Justifico. Tem muita dúvida e também tem muita gente apostando em Milei e na decisão de Milei de manter esses asilados aí, né, protegidos pelo governo da Argentina, sem saber de fato qual é o trâmite. E vocês acabaram de nos contar como isso deve se dar. Entendendo eu que o governo brasileiro, a justiça brasileira, vai passar vergonha de novo, a exemplo do que passaram com relação ao Alan dos Santos. Vão passar vergonha de novo, porque o que estão tentando fazer com esses brasileiros agora, que estão na Argentina, é exatamente o que tentou fazer, né, o Poder Judiciário com o Alan dos Santos e tomou um não acachapante, um não, né, sonoro, aquele que dói de ouvir. Por quê? Porque estão tentando avançar diante de países onde a democracia está consolidada e a justiça de verdade. Não há justiça justiceira do Brasil. Então a gente está nessa torcida, meninas, e muito obrigado por esse fundamental esclarecimento para a audiência da Ouro Verde Brasil.